O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebub e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiveram dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles mestres da lei eram cegos. Não tinham discernimento de espíritos. Estavam escutando Jesus e certamente Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha falado, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Espírito Santo me ungiu e mandou-me evangelizar. E ele estava evangelizando. Mas aqueles mestres da lei tinham um problema com Jesus. Porque ele era um carpinteiro, agora uma grande autoridade religiosa. Ele não era mestre da lei, ele não estudou a lei na escola que eles estudaram. E não tinha o discernimento de espíritos. Jesus, bondade, amor divino, produziu bons frutos. Falava do reino de Deus. Falava que Deus é Pai, que nos ama, que tinha salvação. Falava que é possível viver para sempre. E eles falaram uma coisa absurda, que ele expulsa os demônios por causa do chefe dos demônios. Então vamos falar sobre discernimento. É possível reconhecer Deus e a atividade de Deus pelos frutos. As obras, o fruto do Espírito Santo é caridade. Jesus cheio de caridade. Jesus tinha uma alegria, uma paz, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. São os frutos do Espírito Santo. Reconhecemos se é de Deus ou não é de Deus pelos frutos que são produzidos. Enquanto o demônio promove a impureza, a fornicação, a libertinagem, o demônio promove idolatria, superstição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras.
orgias e outras coisas. E o demônio é nosso inimigo. Ele vem para nos destruir. São Paulo fala, não é contra homens que nós temos que lutar, mas contra os demônios. Sim. Os principados, potestados, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhados nos ares. Temos que lutar contra o demônio e os demônios que querem nos destruir. E existe uma verdadeira guerra espiritual entre o bem e o mal. E todos nós somos tentados. O demônio quer nos pegar da maneira que ele consegue. Ele nos tenta pelo ponto fraco de cada um de nós. Já tentou no passado e nós cedemos e ele quer tentar de novo por aquele buraco que está na armadura. E ele tenta cada um de nós devagarzinho. Pecadinho, 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 pecadão. Ele nos tenta também através do exagero. Se nós não vamos pecar, através do excesso de trabalho, através de falta de oração, ele nos tenta. Ele nos tenta através de relacionamentos. Mágoa, raiva, murmuração contra as outras pessoas. O demônio nos tenta através de anemia espiritual. E não vamos na igreja, e não rezamos, e não confessamos, e não recebemos Jesus. Mas Deus nos fortalece pelo Espírito Santo. É como importante que o Espírito Santo esteja agindo em cada um de nós. Mais uma vez, é a vida espiritual de cada um de nós. É muitíssimo importante. Como importante é nosso relacionamento com Jesus. Ele é o Rei do universo. E Ele pode reinar sobre cada um de nós. E é necessário querer fazer a divina vontade. E não a humana vontade. Não cair nos pecados. É necessário ter toda a força e plenitude do Espírito Santo. E que nós possamos dizer, o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós, porque o Espírito Santo nos impulsiona, nos unge, nos santifica, o Espírito Santo nos ilumina. Precisamos da força que é o Espírito Santo, mas se alguém cortar este relacionamento com o Espírito Santo, se cortou a inspiração. Sim. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, porque arrependimento vem de um impulso do divino Espírito Santo. Será culpado de um pecado eterno. Não, nós temos que cada vez mais estar conectado com o Espírito Santo, aberto, e conseguimos ter a fé, a esperança, a caridade, o amor divino, por causa da ação do Espírito Santo. O divino santificador ilumina o nosso espírito, nossa alma, nossas faculdades, nossas palavras, os nossos passos de ir aonde Ele quiser. Como nós precisamos da força do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que sempre estava sobre Jesus, e com essa força espiritual, ele expulsava os demônios. Jesus veio para nós, para ter uma nova aliança, uma nova ligação com Deus, que é nosso Pai. É o sentido da primeira leitura. Cristo é o mediador de uma nova aliança, um novo contato com Deus.
Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Uau! Somos herdeiros da vida eterna para viver para sempre com nosso Deus. Esta é a boa notícia. O demônio não tem esta herança e quer destruir cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta grande lição. Dai-nos, Senhor, a bênção e a graça de reconhecer a presença de Deus e nos abrir cada vez mais. E quando vêm as tentações, dai-nos a força e a autoridade para expulsá-los.